Eu sou Andréa Evaristo, escritora de Chiclete pra Guardar pra Depois, e estou aqui para mais um vídeo da série Como Escrever um Livro. Esse é o segundo vídeo em que nós vamos tratar de enredo, de como estruturar o enredo. Então, lembrando, 5 elementos da narrativa: pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Já falei bastante sobre personagem, quero voltar ainda no tema, mas já falamos bastante sobre personagens. Já fiz um vídeo específico com narradores, 11 tipos de narradores para você escolher qual a melhor opção para sua história. Fiz um vídeo, o vídeo anterior a esse é um vídeo sobre a jornada do herói, que nada mais é do que uma das formas de organizar o seu enredo. Forma, não fórmula, lembrando bem. E hoje quero falar sobre a poética de Aristóteles e o enredo em 3 atos, ou 5 fábulas. Basicamente, como fazer a sua história com 3 atos. Você deve lembrar das suas aulas de redação lá no ensino fundamental, quando a sua professora muito querida pedia para você escrever uma história e dizia assim: não se esqueça, filhinho, sua história tem que ter começo, meio e fim. Mas o que ela queria dizer com isso? O que é uma história com começo, meio e fim? É óbvio que toda história tem que ter um começo, e toda história tem que ter um fim, e tem que ter alguma coisa no meio. Mas o que colocar no começo, o que colocar no meio e o que colocar no fim? Antes da gente começar a tratar desses 3 atos, começo, meio e fim, a gente tem que definir 2 coisas. Primeiro, protagonista. Protagonista. Seu protagonista é a pessoa na sua história que tem um agon. Não por acaso a palavra agon vai gerar a palavra agonia. É ele que tem um forte drama, é ele que tem uma angústia dentro de si, é ele que tem um defeito muito grande que precisa ser corrigido. Mas ele não quer corrigir. Ele não quer corrigir porque ele não quer sair da sua zona de conforto. E é mais legal quando a sua história consegue unir este agon com a meta do personagem. Então, a segunda coisa que nós precisamos ter em mente antes de eu passar os 3 atos da história é meta. O que o seu personagem quer com essa história? Pensa bem, toda história seleciona uma fatia da vida de um personagem, ou uma fatia da vida de alguns personagens, ou uma fatia de tempo dentro de um determinado mundo, da história de um determinado mundo, e conta alguma coisa a respeito desta fatia de tempo. Se você for trabalhar com um protagonista ou com vários protagonistas num multiplot, não faz diferença. É importante determinar qual é o objetivo do seu protagonista. O que ele quer? Quanto mais visceral for esse objetivo, quanto mais estiver em jogo se o seu personagem não conseguir alcançar o seu objetivo, maior é a empatia do seu leitor com a história que você está contando. Beleza? Então, estabelecidas essas 2 coisas, protagonista é aquele que tem um vício, um defeito a ser corrigido durante a história, e 2, o seu protagonista precisa ter uma meta nessa história, ele precisa ir do ponto A ao ponto B, ele precisa querer passar por esse caminho, ele precisa ter um desejo, uma motivação. Aí sim nós vamos para a história propriamente dita, dividida em 3 atos. O primeiro ato nós vamos chamar de exposição. Exposição é o que o professor chamava de início. Na exposição você precisa contar para o seu leitor quem é o seu protagonista, onde ele vive, qual é a situação em que ele vive, quem são os personagens principais com quem ele convive e, de preferência, já apresentar uma meta e um vício do seu personagem. Uma meta e um vício. Se a gente lembrar lá da jornada do herói, a exposição equivale aqui ao que a gente chama lá na jornada do herói de mundo comum. É a mesma coisa, trabalhada por 2 teóricos diferentes. A exposição da sua história vai até o momento do ataque. Ataque nada mais é o momento em que o conflito da história é revelado. Se nós pegarmos Harry Potter e a Pedra Filosofal, a exposição é o começo, aquela parte ali em que o menino Harry é mostrado na casa dos tios, junto com o primo, a situação em que ele vivia, dormindo embaixo da escada, que ele sofria bullying nas mãos do primo, que as cartas de Hogwarts eram entregues e os tios davam um jeito de sumir com aquelas cartas porque não queriam que o menino conhecesse a sua verdadeira condição. Ali nós percebemos que ele é um órfão também. Toda essa exposição vai até o momento do ataque, que é o momento que realmente as cartas começam a chegar, não tem mais como os tios impedirem as cartas de chegarem até o Harry, e o Hagrid vai lá buscar o Harry
para, enfim, ir até a escola de magia, ir para Hogwarts, e aí é onde a história toda vai começar. Ou seja, é o chamado Aventura e a Travessia do Primeiro Limiar. Ele recebe um chamado e ele vai adiante, ou seja, a exposição conta todo quem é o Harry, toda a situação que ele vive, o conflito que ele vive, e vai até o momento em que ele vai atravessar o Primeiro Limiar, em que ele vai realmente entrar na jornada. O meio da história nós vamos chamar de complicação. Complicação é o meio da história. É o momento em que o seu herói vai começar a ser exposto aos problemas, exposto aos conflitos da história, e onde ele vai começar a trabalhar os seus defeitos, os seus vícios, para tentar melhorar. Ou seja, lembra que eu falei que era importante determinar para o teu protagonista um vício, um defeito? E que também era importante determinar uma meta, ou seja, o teu herói vai em direção à meta e começa a ser testado. Então, sempre que os problemas vierem, sempre que você colocar um problema no seu enredo, é interessante que esse problema venha para tentar corrigir um dos vícios ou o vício principal daquele seu personagem. E é importante aqui que haja uma gradação, que o seu personagem ele vá corrigindo o seu vício ao longo dessa jornada, ou seja, tem uma linha crescente, conforme aparece aí na imagem, uma linha crescente, em que o seu personagem vai melhorando esse vício até chegar lá em cima, até onde ele tá com o vício totalmente corrigido. Veja bem, essa linha ascendente, essa gradação não tem nada a ver com acontecer coisas boas ou coisas ruins. Tem a ver com o seu personagem estar dando conta de lidar com o vício que ele tem, com o defeito que ele apresentou lá na exposição. Então, se o seu personagem é medroso, é importante que durante a jornada ele lide com situações em que ele vai ter que enfrentar o seu próprio medo. Se o seu personagem é um alcoólatra, ele vai ter que enfrentar situações onde ele vai ser exposto à bebida alcoólica e ele vai ter pessoas que vão ajudar ou vai ter motivações que o façam não beber. E assim o seu personagem vai trabalhando. Até que vai chegar um momento em que nós vamos chamar de clímax, que é o momento em que o seu personagem está na melhor fase da vida dele. Não em relação aos problemas, mas em relação a como ele lida com o seu próprio vício. Aqui nós temos um ponto de virada, a história toma um novo rumo. Acontece alguma coisa que faz o seu personagem se questionar em relação a essa correção do vício que ele teve. Se nós pegarmos o teatro grego, que é naquilo em que Aristóteles se baseou para poder escrever a poética e para colocar todas as regras a respeito da construção de enredo, o teatro grego ele era feito para ensinar uma moral, para ensinar uma doxa para a plateia, ou seja, era para corrigir no público vícios e para ensinar virtudes. Então, nesse momento, o seu personagem vai se deparar com alguma coisa que vai fazer com que ele caia novamente no vício, né? Então, há um ponto de virada onde há um declive, onde há uma queda brusca e ele volta a se afundar no seu vício. Nesse momento, a gente já se encaminha para a conclusão da história. Nós temos dois finais possíveis na conclusão. O seu personagem pode dar conta de reparar esse vício, ou seja, a motivação dele em relação à meta que você estabeleceu no começo da história, ela é uma motivação muito forte, então ele corrige, ou alguém o ajuda, ou ele busca forças em algum pensamento passado, em alguma lembrança, ele vai se apegar em alguma coisa que vai corrigir esse vício, e aí ele volta a corrigir, volta corrigido, termina a história bem, termina a história vencendo esse defeito, vencendo esse vício que ele tinha, e aí nós temos um final feliz. Ou nós podemos ter um final trágico, quando o seu personagem não consegue lidar com o vício, e ele termina afundado neste vício. E como ele se afundou no vício, então ele vai receber todas as punições, todos os castigos, ele vai receber todas as consequências ruins de ter aceitado, tomado para si esse vício e não ter se livrado dele. Porque, como eu acabei de dizer, lá no teatro grego, né, a gente tinha o objetivo de ensinar as pessoas algumas verdades, algumas virtudes, então servia exatamente para isso. Quando eu tenho lá Édipo Rei, que ele acaba matando o pai, dormindo com a mãe, então eu tenho um final trágico, porque o objetivo é ensinar as pessoas que o incesto é uma coisa errada. Então Édipo acaba no fim da história arrancando seus próprios olhos porque ele não consegue olhar para Jocasta, sua própria mãe, porque ele não deveria ter dormido com ela. Então esse foi o enredo em 3 atos, começo, meio e fim, ou exposição, complicação e conclusão. Ele é sempre separado por 2 momentos cruciais, 2 pontos de virada. O primeiro é o ataque, que equivale ao conflito quando ele é apresentado, ou seja, a travessia do primeiro limiar. Vai a gradação até o clímax, que é um outro momento de virada, a história toma um outro rumo. 2 possibilidades de final. Essa é uma outra forma de nós organizarmos o nosso enredo.
começo, meio e fim. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim aqui embaixo. Se gostou muito, 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 compartilhe nas suas redes sociais pra ajudar na divulgação. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.